Eu, pessoalmente, adorei essa sessão da manhã. Eu acho que as duas pesquisadoras trouxeram excelentes trabalhos de dois temas que na sociologia do trabalho brasileira não são tão visíveis assim. Eu acho que toda a nossa historiografia, ou pelo menos o início, começou muito com relação ao trabalho industrial, às mulheres proletárias. À medida que o gênero entrava na questão, é verdade que essa visão se ampliou um pouco para o trabalho doméstico, para a precariedade, mais recentemente para o care. Mas eu acho que o estudo das altas estratos sociais, quer sejam pesquisadoras, quer sejam funcionárias públicas de alto nível, ainda é pequeno aqui. A gente ainda tem enorme dificuldade de encontrar dados. Eu mesmo, naquele trabalho publicado no livro, teria gostado muito de ter dados muito mais refinados sobre, por exemplo, as altas esferas de empreendedores, profissionais, chefes de empresa. Isso é muito difícil de conseguir. Eu queria, no entanto, dar algumas pistas de como esses... Então, eu acho fascinante o que foi apresentado aqui, eu acho que nos traz muitas reflexões. Eu queria fazer algumas poucas questões para tentar, enfim, colocar os dois trabalhos, talvez, numa perspectiva um pouquinho mais ampla. Bom, primeiro o estudo do funcionalismo público, dos cadres, não sei se pode ser equiparado ao funcionalismo público, mas eu acho, não é? São os executivos dentro do funcionalismo, né? E no setor privado também. O que eu acho que Catherine Marie nos mostra de forma brilhante e de forma muito interessante, que a gente vai poder discutir muito claramente, é que mesmo nessas esferas mais altas da estratificação social, você vê que da mesma maneira que a gente fazia quando estudava enfim, mulheres que trabalhavam em fábricas, operárias, você tem, em toda modificação, uma reconstrução constante de novas barreiras. Quer dizer, então, você sobe na escala, mas chegando ali, você encontra de novo uma outra regrinha, uma outra, enfim, visão do que é ser mulher, de como é que ela não está adaptada para isso, porque, segundo ela, eu gostei muito quando ela fala eu acho que é... Enfim, na literatura anglo-saxã, a gente chama do equilíbrio entre trabalho e família. Eu acho que ela tem um conceito muito mais enfático, que não é um equilíbrio, é um antagonismo ali permanente, que eu achei muito interessante. Mas eu acho que ela mostra também, eu acho isso fascinante, a questão das redes. Se nós olharmos as carreiras da ciência e das profissionais, eu vou falar um pouquinho disso, um aspecto importante na profissionalização e na subida da carreira são as redes que você integra. E as redes masculinas nós sabemos que são muito poderosas. Então eu gosto muito de outro conceito que está muito em voga, que é o labirinto de cristal, que eu acho que isso representa bem, não é só o teto, é um constante chocar-se em paredes e preconceitos invisíveis ao longo da carreira, em todas as etapas. Então, eu acho isso, ela mostra muito bem e acho que nós poderíamos discutir isso, porque eu acho que é fascinante pensar. Porque também no Brasil as mulheres são maioria no funcionalismo público.
Se não me engano, nos nossos dados, elas são 56%. É uma função altíssima. E tal como na França, a entrada é também por concurso público e uma certa, enfim, ao contrário, por exemplo, de outros sistemas de cooptação, onde fica mais claramente visível, digamos assim, o Old Boys Network, onde quando você tem um concurso público, de alguma maneira, apesar de que nós sabemos que muitos concursos públicos têm problemas, mas há, de qualquer maneira, uma certa equiparação na entrada que facilita a entrada de mulheres. Então, é interessante ver, e eu acho que isso a Conceição também falou, é que não basta entrar, né? Entrar é um passo, mas o que acontece uma vez que você entra e entra esse labirinto que você tem que percorrer e superar, né? Então, acho que o que a Catherine nos traz uma quantidade enorme de possibilidades de comparação e de discussão. Mas eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a carreira científica, que é sobre a qual eu venho me debruçando aí há alguns anos. Acho que, sem dúvida nenhuma, a carreira científica tem talvez algumas peculiaridades, seria interessante a gente, enfim, tomar conhecimento e tentar pensar. Primeiro, um pouco, por que é importante mulheres na ciência? E aí a gente tem várias possibilidades. É uma questão apenas de direitos humanos, ou seja, o nosso direito de entrar na carreira, mulheres para a ciência, mas é também uma questão de que a ciência tem que ser olhada do ponto de vista do gênero ela própria, porque homens e mulheres têm papéis muito diferenciados na sociedade e, portanto, a ciência que vai sustentar esse desenvolvimento não pode ser igual. E nós temos inúmeros exemplos aí que nós conhecemos, os estudos de cardiologia, que até pouco tempo usavam só homens como cobaias, e que, portanto, só recentemente se percebeu que um ataque de coração na mulher é totalmente diferente de um ataque de coração em homens. Os sintomas são diferentes, os tratamentos têm que ser diferentes. Então, muito se fala que é uma ciência para mulheres, né? Mas não é só isso. Eu acho que a gente, ultimamente, tem dado um passo adiante. Mais do que mulheres para a ciência, ciência para mulheres, nenhum país vai conseguir se desenvolver se não tiver entre os seus talentos 50% da sua população que são mulheres. E trazer essas mulheres para a ciência melhora a ciência em si. Não porque as mulheres sejam intrinsecamente melhores cientistas, mas elas trazem diversidade, elas trazem novas perspectivas, elas trazem um approach diferenciado que resulta numa melhor ciência. Então, acredito plenamente que mais mulheres, melhor ciência. Então, mas a ciência, quando você pensa em carreira, ela tem, de fato, algumas peculiaridades no recrutamento, no treinamento, na própria institucionalização da carreira. Por que isso? Primeiro porque todos nós sabemos que recrutar meninas para a ciência não é uma tarefa fácil. Você tem inúmeros exemplos que, por exemplo, meninas até 15 anos são ótimas em matemática, de repente, não é porque começam a ter filhos, no Brasil infelizmente mas elas começam a se antenar para outras coisas e, de repente, a matemática se dissolve como um talento e uma capacidade que não tem nada a ver com mulher, o que é uma pena, né? O treinamento de um cientista é extremamente longo, nós ouvimos falar. Aqui, as carreiras das universidades paulistas começam com doutorado. São quantos anos de treinamento até você iniciar uma carreira? E antes disso, você tem pontos de fuga.
né? Você tem pontos de fuga entre terminar a graduação, entrar no mestrado, terminar o mestrado, entrar no doutorado, onde talentos se esvaem, saem. Para onde vão? Era a pergunta da Conceição. É uma pergunta que fica. Mas mesmo se ela consegue isso tudo e entra na carreira como doutora formada. E aqui eu quero chamar a atenção que nós, no mundo ocidental, na França, no Brasil, alcançamos algumas vitórias e alguns sucessos. Em todo o mundo ocidental, hoje, as mulheres são maioria no nível universitário. No Brasil, as mulheres são maioria no mestrado e no doutorado. Nós temos 51% de mulheres entre todos os doutores formados no Brasil. Isso é espantoso. O nosso famoso gráfico tesoura é invertido, né? As nossas mestres são 56% mulheres, desde 1997. E aí é bem o que eu acho que os dois trabalhos não mostram. Nós temos que dar um passo além, porque chegamos até aí. Mas e aí? O que acontece quando entramos na carreira, quando de fato nos institucionalizamos e profissionalizamos? E aí eu gosto muito de uma expressão inglesa, que é o seguinte: até o momento a gente achava que tinha que consertar as mulheres. Eram elas que tinham que se motivar, eram elas que tinham que se deixar de ter filhos, escolher entre carreiras e família e realmente se adequar ao mundo masculino. Mas não é verdade. Agora não é consertar as mulheres, é consertar as instituições. Porque o que nós vimos é que, claramente, se não houver políticas efetivas que deem um espaço de equilíbrio para as mulheres nessas carreiras, não há como. Os obstáculos são enormes, né? Então, você tem obstáculos de toda ordem. O que é uma excelência científica? Como é que se avalia isso? Como é que as mulheres e os homens se veem face a esse conceito de excelência e qualificação? Como é que ele é construído? Problemas que todos nós sabemos de salário menos, porque também aqui no Brasil temos uma igualdade salarial, mas todas as coisas que vêm em cima do salário, os grandes projetos financiados, os grandes financiamentos de pesquisa, como é que isso se divide entre homens e mulheres? Como é que você consegue, né, chegar a isso? Então, eu acho muito interessante alguns exemplos onde, de fato, isso só consegue ser superado porque nós, mulheres, se tivermos espaços, nós estamos aí. Nós não temos medo nem do trabalho, nem das longas horas, nem de tentar esse equilíbrio maluco entre família e trabalho, e maridos, e filhos, e agora até netos. Quase, no meu caso, estamos chegando perto. Mas o fato é que, apesar desse empenho, você vê, os números são implacáveis. Se você tem números que retratam a realidade, você vê de fato que ainda há, etapas a galgar, resultados a alterar, e realmente ter essa possibilidade de competir em igualdade de condições no mundo que é competitivo. O mundo da ciência e dos altos profissionais é um mundo extremamente competitivo. Então, eu acho que esses dois trouxeram coisas muito interessantes, porque eles trouxeram de lado um retrato muito fiel, muito detalhado, com interessantes pistas de conceitos, pesquisas, quais são aqueles locos onde você tem que fluir. E a Conceição trouxe a tentativa de mudar as instituições, as políticas. Como é que isso pode ser feito e como é que isso pode avançar a situação das mulheres. Eu, então, paro por aqui.
Eu acho que era só para dar algumas pistas realmente para a gente e abro o debate, porque eu acho que certamente vocês terão algumas. Sim, por favor. Bom, queria cumprimentar a mesa, foi com um assunto tão instigante, e eu queria compartilhar uma preocupação, mas também no sentido de ouvir a opinião de vocês, de Conceição e de Caterine. Esse ano eu tenho me dedicado a um projeto que é uma parceria do Instituto Unibanco com o Fundo Elas e a Fundação Carlos Chagas, que se chama Elas nas Exatas. E foi lançado um edital que estimulou que instituições da sociedade civil aplicassem um projeto para ser desenvolvido em escolas de ensino médio, no sentido de estimular as meninas para a área das ciências. E a minha preocupação é em relação à ausência de estudos, particularmente do processo de escolarização, que olhem mais atentamente para como o conhecimento é estimulado e transmitido do ponto de vista de um viés de gênero. Que eu acho que é importante, a gente consegue hoje, aqui os resultados desses trabalhos, discussões que estão sendo colocadas aqui, nós estamos aqui na ponta, dizendo, olha, tem o labirinto de vidro, tem o teto de vidro, as mulheres têm mais anos de escolaridade, somos maioria na pós-graduação, no ensino superior, no entanto, não estamos em determinados campos de saber e considerados mais privilegiados. Então, como é que isso, a gente acha que tem que voltar um pouquinho para trás e tentar entender um pouco esses processos, né? E se a gente agregar a esse viés de gênero também a questão racial, ela é mais contundente ainda da ausência das meninas e das mulheres, quer dizer, da baixa expectativa, apesar delas terem muitas vezes um melhor desempenho, da baixa expectativa que se estabelece também, que desestimula, muitas vezes, né, dessa confiança que alguém mencionou na mesa, da ausência dessa confiança, para investirem e enfrentarem essas barreiras. E aí eu queria, então, deixar essa minha preocupação e também ouvi-las a respeito dessa questão. E se a Caterine sabe de estudos que analisem essa questão do processo de escolarização em relação ao interesse das meninas pelas áreas das ciências. Obrigada. Passar a palavra às nossas conferencistas, eu sugiro que a gente ouça 3 ou 4 perguntas. Então, Liliana, Nádia e a moça de azul. Como é seu nome? Diana. Liliana. Bom, em primeiro lugar, meus parabéns à Caterine, meus parabéns, Maria Conceição, realmente foram contribuições relevantes para o nosso debate. Desde 2005, eu tenho trabalhado com a função pública, quer seja no trabalho bancário, quer seja em teatros públicos. O objeto se deslocou, mas a função pública permanece. E quando selecionei um banco público para observar as relações de gênero, que pude depois publicar no livro A Mulher no Trabalho Bancário, o que era possível observar é que, mesmo esse discurso baseado na meritocracia, concurso público para entrar, quer seja no banco, quer seja numa orquestra, em teatro público, ele tem limites traduzidos estatisticamente. Limites, só 4% das mulheres saem da posição de tempo parcial e vão para tempo integral nos bancos, o que é um número muito restrito, e as mulheres nas orquestras, então, o número é mais restrito ainda. Considerando que nos encontramos em termos numéricos, não é? E fiquei surpresa em saber que na Universidade de Campinas nós temos dados tão desafiadores também para a nossa compreensão, a dificuldade da gente se olhar, né, foi o que você me trouxe com bastante clareza. A minha questão é a seguinte: as entrevistadas por vocês,
as mulheres entrevistadas por vocês, ou os homens entrevistados por vocês, a observação que fizeram desses espaços de trabalho, ou seja, a perspectiva qualitativa lhes estimulou a construir que reflexão sociológica a propósito dessa desigualdade num espaço que é, em princípio, meritocrático e baseado em concurso, quer seja para entrar, quer seja para ascender na hierarquia dessas instituições. O que é que acontece? E depois a gente conversa o que é que eu achei. Tá bom? Tá bom. Bom, bom dia. Como Liliana, eu também queria agradecer muito as duas intervenções e também o comentário de Alice, né? Eu acho que a conjunção das três falas deu um material muito farto para reflexão. Eu queria colocar somente dois problemas a partir de três experiências pontuais de campo, né? E achei ótimo o que Catherine chamava a atenção. Quer dizer, na nossa tradição de estudo sobre trabalho, gênero, discriminação, segregação, blá, 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 ou temos grandes análises, né, bem em vol do azul, ou focamos, quando focamos, segmentos específicos, categorias específicas, nichos específicos. Então, meia culpa, meia máxima culpa, porque os três exemplos que eu vou trazer, eles são exatamente assim. Eles vêm de nichos muito específicos, né? O primeiro e o segundo, na verdade, eram para discutir um ponto, né, que me pareceu muito interessante na fala de vocês. Quer dizer, a gente tem problemas de desigualdades que se põem no topo, que se põem no acesso, e problemas que se põem na mobilidade, né, que são problemas diferentes, que afetam mulheres diferentes, com intensidades diferentes. Então, em termos de agenda, mesmo para uma discussão macro, tipo Vol do Azul, a gente tem uma agenda a cumprir, pelo menos no caso brasileiro, que eu acho que é muito interessante, como é que a gente mapeia isso de maneira mais precisa, né? Então, para tocar esse ponto, eu lembrei de dois exemplos de campo, né? Um, que essa altura já é velho do pé da serra, a gente confessa, porque depois de uma certa idade a gente já não tem mais nem vergonha de dizer há quantos anos, há quantas décadas a gente fez esse campo, mas há 3 décadas atrás estávamos em campo numa cooperação franco-brasileira, a Michel Agier, Antônio Sérgio Guimarães e eu, em estudos na petroquímica, né? E nós tínhamos vários estudos de caso em empresas sobre processo de trabalho, né? Mas, em algum momento, nós nos demos conta de que nós tínhamos 2 casos muito interessantes de uma empresa pública e uma empresa privada, que trabalhavam exatamente na produção petroquímica básica, né? Então, a gente estava quase que mantendo constante ao máximo que tinha a ver com o processo produtivo, num mundo de homens, né? Se a petroquímica é hoje masculina, naquela época ela era muito mais ainda masculina. Então, era muito interessante pensar o acesso e a mobilidade de mulheres no mundo de homens, né? Um mundo tão complicado que eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei em campo, eu fui apresentada como engenheira, coisa que eu nunca fui, porque para uma mulher estar naquele lugar, ela tinha que ser engenheira, né? Se ela não era homem, né? Já que ela deu azar de não ser homem. O que me parecia muito interessante desse estudo, e que joga um ponto para a gente poder discutir melhor a questão do acesso e da mobilidade, era de que haviam diferenças nítidas. Mantivemos constantes carreiras, né? Carreiras em que mulheres poderiam estar presentes, porque aquilo era um ambiente de homem, para comparar o acesso e a mobilidade de homens e mulheres em 2 únicas carreiras. O que era muito interessante? Na empresa pública, porque haviam os concursos, né? Então, de certa maneira, um mecanismo, até certo ponto, blinded, né? Permitia que a seleção das mulheres fosse menos influenciada pelas redes, né, de contratação por dentro das firmas e pudesse estar marcada por algum universalismo. A presença das mulheres no início dessas carreiras era notavelmente superior na empresa pública, se comparada com a empresa privada. Mas aí nós fizemos umas medidas meio na medida do possível, né, sobre a mobilidade, ou seja, como evoluíam nos níveis hierárquicos e, mais interessante,
acesso a posições de poder. Né? Então, a velocidade na mobilidade de posições começava a ser nitidamente desigual entre homens e mulheres, mesmo na empresa pública. Né? Mas o mais interessante ainda era que o acesso às posições de poder, esse era o mais desigual ainda. Né? Então, eu vou na mobilidade, mas chega a um ponto em que ali tem um crivo para uma posição de mando. E o mando é masculino. No mundo de homens, mandam os homens. Né? Isso era muito claro, mas era ainda mais claro na empresa pública, onde o acesso tinha sido facilitado pelo concurso. Entende? Eu acho um exemplo muito interessante, porque ajuda a gente a pensar exatamente essa coisa de que o acesso e a mobilidade não necessariamente respondem a determinantes que desigualam da mesma natureza, com a mesma origem. Né? Esse caso me parecia muito interessante se comparado com um estudo que, junto com Márcia Leite, que está lá atrás, nós fizemos sobre reestruturação e relações de sexo e cor numa certa região, no coração industrial, o brownfield mais tradicional da economia brasileira, a região do ABC. Né? E tomamos alguns setores, entre eles os bancos. Né? E isso não tem 3 décadas, mas tem, Márcia, quase 2, né? 1 década e meia. 2001, 2002. Naquele momento, os bancos estavam passando por um furacão em termos de reestruturação, a economia inteira, os bancos inclusive. Uma coisa que chamava muita atenção quando a gente olhava os dados agregados era que a quantidade de mulheres que accediam à posição de gerência era notável. Notável. E aí com Liliana. Só no trabalho qualitativo em campo é que era possível ver que tem gerentes e gerentes. Né? Quer dizer, à medida que a linha de frente dos bancos e as caixas e os guichês desaparecem e a retaguarda ganha força, né? As mulheres se tornam gerentes. Mas a hierarquia nas gerências era notavelmente diferenciada e as gerências que tinham poder eram masculinas. E isso tinha impacto notável sobre os salários das mulheres. Né? E aí isso valia para bancos públicos ou bancos privados. Isso era bancos, quando a gente olhava, inclusive de forma agregada, numa informação como a da RAIS. E que a gente completava depois com o trabalho de campo de maneira magnífica. E como elas percebiam isso. Quem vai à rua, quem tem os melhores clientes, quem fica com as maiores contas, quem assiste quem, né? E essa divisão era completamente desigual. Então, de novo, eu acho que esse exemplo também mostra como a entrada pode ser marcada por um movimento e o proceder na carreira por outro. Tá? Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, muito rápido, tem muito a ver com Conceição. Nesse momento, a gente está em campo com um painel acompanhando egressos da Unicamp. Das 2 gerações, das 2 primeiras gerações que a Unicamp fez ações afirmativas. Que nós acompanhamos na entrada, acompanhamos no desempenho escolar, acompanhamos na hora que estavam saindo para o mercado de trabalho, onde é que vai, não era Profis, antes, pais, do pais. E agora estamos acompanhando no mercado de trabalho, na hora que formaram, 4 anos depois de formados, e agora 6 anos depois de formados. Uma das coisas mais interessantes, isso é elite, é uma universidade de elite, são indivíduos que não têm nenhum problema de inserção, 8 em 10 entram em bons empregos, com um tempo muito curto, tem diferença por área e por curso, mas não entro nisso. Mas o mais interessante que eu acho que aporta para essa nossa discussão, sobre o que acontece, os ralos, e o que é que tampona os ralos, mesmo quando a gente está falando do topo, os meninos das ações afirmativas, diferentemente dos meninos que não vieram dos programas de ações afirmativas, os meninos das ações afirmativas, tanto quanto os meninos que não vieram das ações afirmativas, usam muito as redes para se localizar e relocalizar no mercado de trabalho. Mas tem redes e redes. Enquanto para os meninos que não vieram das ações afirmativas, as redes familiares são extremamente fortes. Para os meninos que vieram das ações afirmativas, as redes tecidas na instituição, colegas de meios sociais onde eles não estavam, professores de meios sociais onde eles não estavam, têm um papel muito importante na localização do primeiro emprego e na relocalização no mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito interessante para 2 argumentos. Um, o seu, a instituição importa. Ou seja, a vida na instituição importa. Inclusive para abrir condutos. Quer dizer, ela não importa só para fechar condutos, como a gente viu do outro lado, barreiras de acesso. Ela pode importar para abrir condutos no espaço de sociabilidade que ela expõe às pessoas. Eram esses pontos. Obrigada.
Muito obrigada, vou ser super breve para dar a palavra para vocês. A minha pergunta vocês pesquisaram tudo que atravanca, mas o que facilita, né? Na pesquisa da Catherine, eu fiquei interessada até porque você falou que famílias ajudam, dão uma vantagem para homens e que para mulheres não faz diferença. Mas você descobriu o que faz dar vantagem para as mulheres, além da socialização, da possibilidade da socialização natal ser diferenciada? Tinha mais pergunta, mas deixa eu falar. Não, é ótima. Essa dá para... J'espère que j'ai tout noté. Merci. Heureusement qu'elle est mon mentor à côté. Alors, les premières questions. Bon, déjà, ta remarque, il ne faut pas changer les femmes, mais il faut changer les institutions. On est bien d'accord. C'est vraiment le sens de mon propos. Les femmes, elles font vraiment tout ce qu'il faut, mais ça coince au niveau de l'organisation du travail, des institutions, des constructions des carrières qui sont toujours pensées comme autrefois. Il n'y a aucun changement. Comme si on était au profit des hommes. Donc, et tu as raison, je pense, Nadia, aussi, quand tu disais la vie des institutions est très importante et elle peut aussi ouvrir des portes, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur des choses positives, c'est comment changer la vie des institutions, y compris à l'université, effectivement avec ces fameuses secrétariats, mais pas seulement, structurellement, je veux dire aussi, pour comprendre pourquoi ça ne va pas, étudier ces réseaux. Alors, comme il y a eu plusieurs questions sur les réseaux, je voulais parler, je n'ai pas eu le temps dans ma conférence, d'une étude que je trouve passionnante, qui a été menée sur les réseaux de soutien à l'école des hautes études en sciences sociales, menée par une historienne, Bakou, je ne sais plus son prénom, un sociologue, Olivier Gotchaud, qui est justement un grand statisticien qui a beaucoup travaillé sur les réseaux dans le milieu académique, et puis Delphine Naudier, qui est une jeune sociologue féministe qui travaille sur les femmes écrivains, mais qui l'a donc... Bon. Et ces trois-là ont fait cette enquête démontrant avec cette étude, à partir des analyses des recrutements et des promotions à l'école des hautes études sur une longue période, sur presque 20 ans, avec les dossiers. Et à l'école des hautes études, c'est un milieu très particulier où il y a des élections, comme à l'université en général, mais on vote, c'est toutes les disciplines de sciences sociales qui votent pour un candidat. C'est-à-dire quand il y a un sociologue, les historiens, les économistes votent pour le candidat ou la candidate. Donc il y a un travail énorme de réseau, de lobbying à faire pour se faire connaître des autres communautés, pas simplement de sa propre communauté. Eh bien, qu'est-ce qui ressort de cette... Bon, alors oui, cette enquête a été sollicitée par un groupe de femmes à l'intérieur de l'école des hautes études, qui étaient choqués de voir que, alors que c'est des sciences sociales, il y a, en histoire par exemple, il y a presque 2 fois moins de femmes qu'à l'université. Et il y en a très très peu qui atteignent le niveau de directrice d'études. Donc, elles ont demandé cette enquête. Le président, qui était un homme de l'école, a accepté de faire ouvrir les données. Et le résultat est très intéressant parce qu'on voit que, de fait, alors il a étudié, et c'est surtout Olivier Gotchaud là, qui a regardé dans les assemblées qui parlait pour qui. Parce qu'il y a un tour de parole, vous avez le droit de parler pour telle ou telle candidate. Et il a remarqué que les interventions pour des hommes étaient beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus larges que celles pour les femmes. Celles pour les femmes, elles sont centrées sur le réseau de leurs directeurs ou directrices de thèse. C'est par ça qu'elles sont soutenues. Tandis que celles des hommes, ils vont partout, ils savent tout faire. C'est-à-dire, bien sûr, il y a le directeur ou directrice de thèse, mais ils ont su investir l'institution en amont beaucoup plus fortement en organisant des colloques, faisant des enseignements, parce que c'est un lobbying pour faire des enseignements à l'école des hautes études. C'est très très difficile, c'est très prestigieux, tout le monde veut en faire. On n'est pas payé, mais tout le monde veut y aller. Et donc, voilà. Donc, faire des enseignements, co-diriger des thèses, aller dans les revues, etc. Et grâce à cette vraiment politique agressive de prise de connaissance dans tout le milieu de l'école, ils sont beaucoup plus soutenus. Voilà. Et donc, bien sûr, l'excellence scientifique des femmes les aide, mais ça ne suffit pas. Et voilà, et elles sont éliminées au profit d'hommes, souvent même moins brillants, à cause de ces appuis et ce réseau, etc. Deuxième chose, sur le plan statistique, on ne voyait pas de discrimination, c'est-à-dire que apparente, c'est-à-dire que le nombre de lauréates était équivalent au nombre de candidates. Donc, sauf que ça se passe en amont.
C'est-à-dire, c'est qui? C'est toi peut-être qui a dit. On les décourageait de se présenter, les femmes, dans les couloirs. On leur disait, mais ma chère, tu es formidable, mais attends 1 an, attends 2 ans. Et ils montraient très bien que les femmes se décourageaient plus et ne représentaient pas leur candidature, tandis que les hommes, eux, insistent 3-4 ans sans aucun problème. Voilà. Bref, ça c'est pour dire les réseaux. Cela dit, c'est très difficile à étudier. Moi, dans la fonction publique, on m'a dit, il y a des réseaux, on m'a dit, à l'église, par exemple, il y a la messe. Oui, la messe. Les hauts directeurs de la fonction publique vont à la messe pour faire du réseau. Alors bon, il y a une église particulière à Paris où ils vont. Bon. Alors, ça, il faudrait l'observer, je ne sais pas. Alors après, il y a, on m'a dit, il y a la franc-maçonnerie. Mais jamais on va vous dire dans un entretien, oui, je suis franc-maçon. Hein. Bon. Alors, le problème est là, c'est qu'il y a ces réseaux, et il y a aussi, bien sûr, le soir, les réunions dans les bureaux, avec le whisky et la télévision, on regarde le match de foot, je l'ai vu ça. Et c'est vraiment un truc d'homme, parce que qui va rester à 8 h du soir pour boire du whisky et regarder le match de foot? Bon. Donc, mais il se passe des choses autour de ce match de foot, voilà, et de ce whisky. Et donc, il y a toutes ces choses-là qu'on nous a racontées, que quelquefois on a pu voir, mais qui sont très difficiles à saisir. Hein. Alors, ça change un peu parce que les femmes ont de plus en plus conscience. Alors ça, c'est ta question. Comment les hommes et les femmes dans notre enquête Liliana, vivent ces inégalités? Comment est-ce qu'ils les acceptent déjà? Alors, globalement, pas très bien. Ils ont tous tendance à dire dans un premier temps, mais non, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de différence de salaire, c'est parce que s'il y en a, c'est parce qu'elles ont un temps partiel ou c'est la famille, jamais de la vie, ils vont dire, ça se passe dans l'institution, et voilà. Donc il y a une première réaction, y compris par les femmes, qui savent bien quand même qu'il y a des inégalités, mais les euphémisent, les relativise en disant mais c'est encore pire dans le privé, et puis bon, peut-être je m'organise mal, c'est peut-être de ma faute, voilà. Donc la première tendance est comme ça. Mais ce qu'on observe, et ça c'est un peu grâce aussi à toutes ces mesures et ces lois sur les quotas, qui ont été donc très refusées par les femmes au départ, et encore plus par les hommes qui disaient c'est injuste, on nous prend nos postes, ça les hommes sont furieux, ça, c'est sûr. Donc la réaction des hommes est très négative, mais celle des femmes, elle commence à être plus positive. Et ça, c'est vraiment depuis 2 ans, c'est très récent. Donc il y a un changement dans les mentalités, voilà. Et puis elles acceptent aussi de faire des réseaux, ce qu'elles ne voulaient pas faire non plus. Elles se rencontrent entre elles, il y a beaucoup de réseaux. Mais alors, cela dit, c'est ce que Sophie Pochick, l'égalité par le haut, explique que c'est l'égalité par le haut. C'est-à-dire c'est essentiellement les énarques, c'est-à-dire les femmes les plus diplômées, ou les normaliennes, enfin bref, le gratin, les autres femmes cadres sont beaucoup plus réticentes à rentrer dans ces réseaux et à jouer ce jeu-là. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est on a parlé des changements générationnels, de la compétitivité, que les jeunes sont encore plus compétitifs que les... Donc finalement, c'est triste parce qu'on se dit, moi, quand je voyais ces pères qui gagnent, directeurs qui avaient 6 enfants avec une femme qui ne travaillait pas, je me disais, mais les jeunes, ça va changer. Non, pas tellement. Pas tellement. Ceux qui les remplacent sont du même ordre. C'est encore des hommes qui ont... Alors, la femme, au lieu d'être au foyer, professeur privé, travaille à temps partiel, elle travaille un peu quand même. Mais c'est toujours le même modèle de carrière. Et par du côté des femmes aussi, ce qui m'a frappé par rapport à ma génération, c'est que l'idéal de la bonne mère, j'ai parlé de l'idéal du bon dirigeant, mais il y a un idéal de la bonne mère qui est hélas très fort chez les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire, et cet idéal de la bonne mère, il est encore plus, je trouve, contraignant que celui de ma génération. C'est-à-dire, il faut allaiter, minimum pendant 3 voire 6 mois, parce qu'on vous explique que sinon votre enfant va toujours être malade. Il faut... Ah mais c'est terrible, hein. Il faut s'en occuper du point de vue psychologique, il faut le suivre, parce que sinon le pauvre, il risque d'avoir des grosses névroses, il faut aller chez le psychologue très vite. Donc, il faut bien entendu qu'ils fassent des tas d'activités. Donc, le mercredi, elles sont là avec leur portable à téléphoner pour savoir s'il est bien allé au judo, au musée. C'est pas elles qui y vont, mais elles sont au téléphone pour savoir si ça se passe bien. Et elles passent beaucoup de temps au travail à gérer l'éducation de leurs enfants à distance, y compris à faire leurs devoirs du bureau. Hein. Donc, il y a tout un temps privé, un peu invisible, qui est fait au travail, puisqu'elles doivent rester jusqu'à 8 h du soir.
Et ça m'a quand même fait de la peine. Parce que je trouve que par rapport à ma génération, c'est des femmes qui remettent encore moins en cause le fait qu'il faut qu'elles soient en première ligne auprès de leurs enfants. Et elles ont une haute idée de leur rôle de mère éducatrice. Voilà, bon, ça c'est pour dire les choses. Alors ensuite, pour encourager les filles les sciences à l'école, de nouveau ça marche pas, je ne parle pas assez près. Christine Détrez. Tu crois que ça marche mieux? Celui-là marche mieux, oui. Il y a une sociologue qui s'appelle Christine Détrez, sociologue de la culture, qui a fait mener des enquêtes très récemment sur les expositions scientifiques et l'initiation des filles aux sciences, des petites filles, hein, c'est des filles de collège, voilà. Et elle a regardé aussi comment étaient construites ces expositions et elle montre à quel point c'est construit pour valoriser des garçons. C'est-à-dire que toutes les représentations des scientifiques, on le savait, mais c'est là en 2016, quoi, sont construites. C'est l'homme qui est derrière, qui dirige les laboratoires, qui est en blouse blanche. Bon. Et il y a une autre étude qui a été faite, qu'elle a faite aussi sur les représentations des garçons et des filles du corps et des garçons dans les encyclopédies pour les enfants. Et là aussi, c'est un corpus très récent sur les images. Bon. Et là aussi, c'est une caricature, c'est-à-dire par exemple les encyclopédies sur l'anatomie du corps. On représente les muscles, on va voir un petit garçon qui dit « moi, mon muscle, il est là, il est fort, il est, voilà ». Et la petite fille, on la voit tomber dans un ruisseau parce qu'elle a un problème au cerveau et elle se casse la figure, etc. Donc c'est terrifiant, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est du côté des petites filles, c'est elles sont maladroites, elles sont faibles, elles sont... Voilà. Et quand on présente après le cerveau, c'est que des images masculines. Tout ce qui est de l'ordre du cerveau, dans les laboratoires, etc. Bon. Et on se dit quand même, c'est effrayant, parce que c'est des encyclopédies très récentes qui sont distribuées massivement dans les écoles. Sur comment présenter, je ne vous parle pas évidemment, on le sait, sur la représentation de l'acte sexuel, où on voit les spermatozoïdes hyperactifs, combatifs, qui vont percer ce pauvre œuf passif, voilà. Alors que les biologistes ont montré depuis longtemps que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a Anna Levy qui a travaillé là-dessus. C'est une rencontre des deux côtés et pas du tout un pont qui est établi entre les deux et non pas le harpon qui est jeté par les spermatozoïdes sur le monde. Épuisé, triomphant, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est terrible parce que c'est... Et puis, il y a une autre étude de Dominique Epiphane sur les manuels, sur les métiers pour les enfants. Et là aussi, c'est une caricature. C'est-à-dire que même dans les métiers de la santé, on le sait qu'il y a 50% de femmes médecins quand même. Et bien, c'est toujours un homme le médecin et la femme l'infirmière. Et tout à l'avenant. Donc, bien sûr, les pompiers, je ne vous parle pas de tous les trucs masculins, mais donc voilà, c'est effrayant parce que les enfants, il n'y a pas que l'école, il y a tout le reste. Il y a la télé, il y a les livres, et ces représentations sont incroyables. Elles sont même beaucoup plus stéréotypées que la réalité. Donc, je crois qu'il y a un travail énorme à faire de catégories critiques, quoi, de critique de ces catégories à l'école pour... voilà. Je ne sais pas si j'ai tout répondu. Ah, tá. Melhorou. Bom, obrigada, Alice. Obrigada, Catherine. Eu concordo com várias das coisas que vocês já disseram, né, das mudanças nas instituições, né, tanto com a Alice quanto com a Catherine. E para responder algumas das questões, por exemplo, da Elas nas Exatas, né, que você lá atrás levantou, está citado aqui no meu texto essa iniciativa, né, de 2015. E o CNPq também desenvolveu um estudo sobre isso a partir da segunda Conferência de Mulheres na Física, né, que você deve conhecer. E aí, só para ser bastante sucinta, tem um texto, que talvez você conheça também, da Luciana Massi Salete Queiroz, Estudo sobre Iniciação Científica no Brasil. Cadernos de Pesquisa, número 40, volume 139, que você também conhece, enfim. Né? Mas, de qualquer forma, tem pequenas iniciativas. A SPM também incentivou, há vários anos atrás, uma chamada, né, onde várias universidades, principalmente o pessoal de Santa Catarina, né, trabalhou com escolas secundárias de ensino médio. Né? Então, talvez daí você consiga achar alguns textos. Né? O pessoal da UERJ também, eu acho que trabalhou junto com o pessoal de Santa Catarina, do IMS. Né? Então,
né? Talvez você consiga achar algumas pistas sobre o processo de escolarização, né? Mas ainda assim é um assunto que continua pendente, ou seja, tem várias coisas a serem feitas ainda, né? Sobre a Liliana pergunta, né, numa pesquisa qualitativa, né, a ideia de desigualdade vezes meritocracia, o que acontece? Né? Eu tendo a concordar totalmente com a Catherine, tá certo? Essa coisa que eu chamei a atenção, essa ideia que eu chamei a atenção de uma nova geração mais competitiva, né, onde as moças, as mulheres, no começo das suas carreiras científicas, não só hoje em dia vão retardando, né, a maternidade para cada vez mais distante, né, mesmo porque você tem novas tecnologias hoje, né, que permitem esse tipo de retardo. Antes você tinha que ser mãe aos 20 e poucos anos, hoje não, dá para esperar aos 45, 47, enfim, né, vão retardando, mas de qualquer forma, né, a ideia de desigualdade não existe. Tá certo? Para essa nova geração, tá certo? Não está presente no discurso, né? Especialmente nas áreas. Acho que tem duas coisas, né, que se cruzam aí, que é a área, né, a perspectiva geracional e a área de conhecimento, né, para onde a gente está olhando. Mas de qualquer forma não está presente. Tá? Aquela ideia que teve presente na geração anterior, né, principalmente nas humanas, de que era preciso, enfim, né, batalhar por um espaço de igualdade, não existe, existe muito pouco, né, cada vez menos. Especialmente porque hoje você tem um número muito maior, tá certo, de pessoas que querem entrar nesse mercado, uma coisa que não existia antes. Né? Por exemplo, quando eu entrei na universidade, a gente não precisava ser doutor. Por quê? Porque tinha poucas pessoas que trabalhavam naqueles assuntos. Né? Hoje não, hoje você abre um concurso qualquer numa universidade pública, né? Você tem um mínimo de 20 candidatos, se não 30 ou até mais. Né, um número muito grande de jovens doutores, né, e que para isso utilizam sim das suas redes, né, e essa coisa que você levantou de como os alunos vindo desses programas de inclusão, né, utilizam as redes nas instituições, achei super legal, né. Então é um sinal que as instituições, ou seja, né, são importantes, né, continuam importantes e precisam de mais dinamismo, digamos assim, até, né, para possibilitar que esses alunos, né, esses egressos, possam se beneficiar desse dinamismo, tá certo? Que possa olhar, né? Tem vários, por exemplo, como você está olhando para a Unicamp, né, tem relações internacionais, tem iniciativas, né, de mandar alguns alunos para fora, enfim, né? Então, acho que são essas redes, imagino, às quais você está se referindo. Então, acho que um número cada vez maior dessas redes, né, e até de discussão interna, de debate interno, enfim, eu acho que isso ajuda muito, né, um futuro profissional, né, quando ele sai da universidade. Eu sempre digo para os meus alunos, quer dizer, precisa ler outras coisas, precisa se diferenciar. Tá certo? Não basta ser igual o seu colega. Claro, você tem que se diferenciar. É aquilo que hoje, tá certo, vai te ajudar no mercado de trabalho. Né? Ou em qualquer lugar, enfim, né? Mas especialmente no mercado de trabalho. Né? Então, achei super legal esse estudo que vocês estão fazendo. E gostei dos exemplos, né, que você deu, principalmente desses dois momentos, digamos assim, do acesso e da mobilidade, não é? Ou seja, como é que se dá essa mobilidade? Quais são os entraves, enfim, né? Ainda estão presentes, né? Os entraves e o acesso à mobilidade. Né? Como é que você chega, tá certo, ao final das carreiras, tanto no setor público quanto no setor privado. Né? E essa ideia dos diferentes gerentes, né, é bastante interessante, porque hoje é uma maioria, você tem um número grande de mulheres gerentes, né, nos bancos, públicos e privados, mas principalmente nos privados, você tem um número bastante evidente, né, mas que certamente não tem um poder de negociação. Tem por exemplo, no Banco do Brasil, tem um ser, assim, acima de qualquer coisa, que é o sistema, tá certo? Onde as pessoas, esses gerentes, não têm acesso ao sistema, tá? Então eles não podem fazer nada, tá certo? Eles não podem negociar,
nada para os seus clientes, porque tudo depende do acesso que esse profissional tem ao sistema. Tá certo? O quanto ele conhece, o quanto ele pode barganhar com esse sistema. Isso é uma questão interessante. Não é? Então, é como se eles fossem barrados pelas tecnologias, ou seja, né, um programa de computador com o qual não se pode negociar. Mas, na verdade, alguém fez esse programa de computador, tá certo? E alguém sabe negociar com esse programa de computador. Não é? Então, eu acho que isso também segura, digamos assim, ou a mobilidade, né, na medida em que você não tem acesso nesse, como são feitos, como é que se movem esses softwares. Não? Então, isso também serve para segurar. Quer dizer, você não precisa necessariamente ter um chefe, digamos assim. Né? Você tem outros mecanismos. Não? Assim como a questão da meritocracia. Quer dizer, você coloca, sei lá, tantos papers em revistas indexadas, tantas orientações, tantos projetos internacionais. Enfim, só tem projeto internacional quem tem uma rede. Não é? Se você não tem uma rede, você não tem um projeto internacional. Não é? Você não faz um projeto internacional sozinho. Não é? Enfim, demora muito tempo na carreira para você conseguir fazer uma rede. Enfim. Uma outra rodada. Primeiro você. Que é um exemplo pessoal, é bem rápido. Eu entrei na Unicamp há 30 Márcia, anos, num concurso público no qual 16 pessoas estavam concorrendo. Eu estava grávida de 7 meses de gravidez. Entrei. Eu acho que isso é impensável numa universidade privada. Não, mas é impensável hoje. Será? Não. Com certeza. Eu queria só... Nós temos, eu acho que... Repitam, 8 pessoas. Agora, eu queria só fazer uma coisinha rápida para a Diana. Eu acho que no Brasil, pelo menos, a gente teve, sim, algumas políticas públicas que, apesar de não estarem direcionadas especificamente a mulheres, foram políticas que deram oportunidades a mulheres. E eu estou falando da enorme quantidade de bolsas que são oferecidas de uma forma muito diferente dos outros países, porque elas são descentralizadas. As bolsas de iniciação, mestrado e doutorado, elas são distribuídas, a de iniciação, quem escolhe o seu doutorando é você. São os professores, não é um comitê. Você recebe aquela cota de bolsas e você que diz, mas CNPq também é assim. Não, é CNPq, né? Mestrado e doutorado, quem aloca são os cursos, através de concursos meritocráticos. Ou seja, você tem exames de inserção nos cursos e é a partir da sua qualificação no curso. Isso é totalmente diferente, por exemplo, das bolsas de produtividade. As bolsas de produtividade de pesquisa são concedidas nacionalmente através de comitês nacionais sentados no CNPq que decidem quem vai ter ou quem não vai ter. Eu acho, a minha hipótese é que as diferentes modelos de concessão de bolsas, a forma universalista e descentralizada ajudou muito as mulheres. E isso é muito diferente de outros países. Os outros, o CONICET, CONCITEC, etc., todos são comitês centralizados que distribuem bolsas. O nosso modelo era muito diferente. Isso. Desculpa, vou abrir de novo aqui. Você. Em primeiro lugar, uma mesa excelente, muito obrigada a ambas. Eu queria retomar uma questão posta por Catherine Marret. Os mecanismos de fabricação das desigualdades de gênero na organização do trabalho nas universidades, aí dialogando com Conceição, que é meu objeto de pesquisa.
para pensar além das relações de trabalho, pensar cotidianas, para além do processo de socialização profissional, é a questão da avaliação. Uma avaliação que cria clivagens entre professores e pesquisadores, entre publicantes e não publicantes. E nós, como a própria mesa demonstrou, o mérito tem sexo. E eu gostaria de saber se a Catherine tem, na sua pesquisa, informações sobre essas clivagens, porque a França vem passando por um processo de institucionalização da avaliação através da AES, a Agência Nacional de Avaliação, que avalia também, não avalia somente os pesquisadores, mas avaliará também os professores. E aí há um conjunto de políticas que estabelece uma clivagem entre ensino e pesquisa, sempre com a subalternidade do ensino, portanto, quem é que faz pesquisa, e nas minhas pesquisas há uma dimensão da produção do conhecimento, que a Conceição já chamou a atenção, de que é a corrida para publicar. E a corrida para publicar nem sempre é acompanhada do prazer da produção do paper, do artigo. Mas eu tirei da frente este trabalho como se nós varremos a casa ou limpamos a mesa. Tirei da frente. E eu gostaria de saber, então, se há dados de pesquisa sobre essas clivagens entre homens e mulheres, publicantes e não publicantes, nesta relação entre ensino e pesquisa, se esse processo já avançou estabelecendo novas desigualdades nas relações de trabalho. Bom, eu gostaria, deixa eu levantar porque eu estou muito aqui atrás. Eu gostaria primeiramente de agradecer à mesa pela enorme contribuição para as nossas discussões aqui. E eu queria retomar uma questão que a Alice colocou, né? Quer dizer, até agora nós pensamos que a gente deveria consertar as mulheres. Eu gostei do termo consertar, Alice. Agora trata-se da gente pensar em consertar as instituições. Eu concordo com isso, quer dizer, se bem que eu acho que a coisa ela é mais ampla, né? Tem que continuar consertando as mulheres, tem que consertar os homens, evidentemente, né? E temos que consertar as instituições. E aí eu fiquei pensando assim, como consertar as instituições, né? Quer dizer, como atacar, né? O que a gente deve fazer? E aí a Nádia foi embora, né? Saiu. A Nádia fez alusão a um projeto que nós fizemos há 15 anos atrás, quase, mas que me fez lembrar de uma coisa, nessa mesma pesquisa, que é o seguinte, nós fizemos muitas entrevistas com mulheres em vários setores, etc. e tal, e em várias dessas entrevistas, a gente se deparou com reclamações das mulheres no seguinte sentido, eu não quero, por exemplo, no banco, né? Isso aconteceu em várias entrevistas. Eu não quero subir na carreira, porque eu sou mãe. É impossível ser mãe, né? E continuar subindo na carreira, porque o que eles exigem da gente não permite que a gente continue tendo família, né? Então tem uma organização do processo de trabalho que pressupõe que a mulher deve ficar, para se tornar um cadre, né? Para se tornar uma executiva de alto nível, que ela deve se dedicar 10 horas por dia, né, à empresa, que ela precisa casar com a empresa, né, como a gente fala. Então, e isso, evidentemente, né, é incompatível com o papel de mãe, especialmente numa sociedade onde não há equilíbrio, né, na distribuição dos papéis das atividades domésticas. E aí eu estou vendo a Tatal aqui, né? Essa é uma grande, acho que é uma grande reivindicação também do movimento sindical em relação às empresas, né, para ter mais equilíbrio na distribuição, quer dizer, que as empresas levem em consideração que homens e mulheres que trabalham ali têm família também, né?
Eu só queria lembrar que a Secretaria de Política das Mulheres tinha o selo Neta Tal. Nada disso existe mais, porque nós estamos num outro momento do país, mas tinha um selo de equidade de gênero, né, que era dado pela Secretaria, especialmente para as empresas que tomavam medidas no sentido de promover essa equidade de gênero e raça. E só para a Conceição, uma coisinha que eu queria falar, que vai nesse sentido também, de como é que fica difícil para as mulheres, especialmente hoje, nas universidades, onde a gente tem essa avaliação baseada nesses princípios neoliberais, que todo mundo tem que virar máquina de produzir papers e mais papers e mais papers e mais papers, né? Que também torna, não é, uma competição absurda, né? E que também torna incompatível com quem tem filhos, tem famílias, né? E tem outras atividades a fazer, além de papers. Obrigada. O meu nome é Patrícia, eu fiz o meu estágio pós-doutoral agora, terminei no começo do ano aqui na Fundação, com a supervisão da professora Maria Rosa. Eu queria cumprimentar os membros da banca pela excelente mesa e comentar o resultado da minha pesquisa. Eu pesquisei o teto de vidro das mulheres nas maiores sociedades de advogados. Eu apliquei a pesquisa em 10 das 20 maiores sociedades de advogados da capital de São Paulo, que na verdade são 10 das 20 maiores do Brasil, porque São Paulo é o maior centro de negócios do Brasil. O que eu encontrei na minha pesquisa? Eu encontrei, sim, um teto de vidro em 8 daquelas 10 sociedades de advogados. Depois eu conto essas duas, onde não há teto de vidro para as mulheres, depois eu conto por quê, né? Então, o que eu verifiquei? Eu verifiquei que a maternidade é o grande problema, é o grande óbice, a ascensão das mulheres. Todos os gestores dos escritórios que eu entrevistei, os gestores, eles me diziam assim: imagina, para o escritório, tanto faz ser homem ou ser mulher. Mas, dali a pouco, eles me diziam: mas uma hora ela vai ter filhos. Então, a maternidade é um problema. A delegação inevitável para as mulheres, a evasão de mulheres no nível do advogado pleno, que é quando o relógio biológico está acendendo, né, está apitando, a evasão é impressionante. Em todos esses escritórios, junto com a questão da delegação, apareceu para mim muito forte a culpa. As mulheres carregam uma culpa que apareceu voluntariamente, sem que eu perguntasse por isso, ela apareceu espontaneamente em todas as entrevistas. E as mulheres que ascenderam foram as que conseguiram driblar essa culpa. As mulheres que ascenderam, elas conseguiram minimizar os efeitos, já estou terminando, minimizar os efeitos da vida familiar sobre a vida profissional. E eu queria destacar uma questão: a meritocracia, o discurso da meritocracia incorporado pelas mulheres que ascenderam. Então, elas ascendem no minuto seguinte, elas esquecem de todas as dificuldades que elas passaram e dizem: se eu ascendi, se eu consegui, as outras também conseguem. Então, eu queria saber se isso apareceu na pesquisa da professora Catherine, e eu queria observar que os 2 escritórios onde as mulheres ascendem, onde não há o teto de vidro, é onde as condições de trabalho são mais precarizadas. Ou seja, elas, em nome de uma flexibilidade que lhes permite conciliar a maternidade e a vida profissional, elas se submetem a uma vida profissional que toma a sua vida integralmente. Então, são escritórios onde não há fim de semana, feriado, Natal, Ano Novo, nem coisa nenhuma. E o cliente liga no celular às 3 da manhã, o cliente chinês. Então,
essa questão da incorporação da meritocracia, eu queria saber se, do discurso da meritocracia pelas mulheres que ascendem, eu queria saber se a professora verificou isso. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Liliane, sou estudante da Faculdade de Educação da Unicamp. A minha pergunta é para a Catherine. Ficou evidente aqui que não existem barreiras jurídicas e políticas para as mulheres ingressarem nos cursos de formação profissional. Mas a fala da senhora deixa claro que há barreiras morais que impedem as mulheres de alcançarem determinados postos, em especial aqueles de grande remuneração. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre como a superação da desigualdade de gênero no trabalho, ela se vincula ou não à luta anticapitalista na França. Obrigada. Bom dia, meu nome é William, parabéns à mesa, a todo mundo. E a minha pergunta, na verdade, eu acho que é mais uma dúvida teórica, porque a Catherine comentou da questão da família e do conflito trabalho-família no caso das mulheres. E eu estou ajudando a desenvolver uma pesquisa, que é inclusive da Liliana, que está aí na frente, que é sobre música e gênero e trabalho. E algumas musicistas que a gente entrevistou constantemente dizem que no seu processo de serem mães, né, quando elas vão ter filho, elas precisam recorrer à contratação de uma outra mulher. Então, ou seja, há uma, não sei se dá para colocar dessa forma, mas é o que eu estou pensando agora, como se fosse uma terceirização de parte aí dessa administração familiar. Porque elas relatam, até com certo constrangimento, que precisam contratar essas outras mulheres, senão elas não conseguem ensaiar, não conseguem fazer apresentações e, enfim, continuar o trabalho delas. Então, para elas continuarem profissionalmente, continuarem desenvolvendo seu trabalho, elas dependem do trabalho de uma outra mulher. E elas nunca relataram se essas mulheres são negras ou são imigrantes, mas por experiência e lendo outras pesquisas, a gente sabe como é que funciona a hierarquia racial no Brasil. Vou partir do pressuposto que são mulheres negras ou pelo menos nordestinas, assim, essas mulheres que são contratadas por essas musicistas. Então, como pensar esse conflito que você comentou, que as mulheres enfrentam do trabalho e da família, nessa situação onde há uma outra mulher que está num posto de trabalho inferiorizado, que vai dar apoio e suporte para essa musicista continuar o seu desenvolvimento, enfim, a sua profissão. E eu queria que você pudesse também comentar mais dos estereótipos, porque essas mulheres relatam também assim, alguns estereótipos em relação aos instrumentos, como se fossem instrumentos para mulheres, e como é que vocês estão pensando a questão do assédio nos espaços de trabalho, assédio sexual, assédio, enfim, moral, que as mulheres enfrentam. Estamos com um problema de tempo terrível, então rapidamente você pode levantar para as pessoas. Eu vou falar rápido. Isabel Jorges, do IRD. Eu só queria retomar um pouco essa questão da comparação, que também a Catherine colocou, que acho que realmente é um nó, que é muito complicado. E só ilustrar isso a partir do questionamento da própria categoria de carreira. Porque a gente está discutindo aqui, agradeço até a sua intervenção, assim, essa questão de que seria uma carreira, a rivalidade, a concorrência entre homens e mulheres, mas mais nos meios superiores, professores superiores, e com um subentendimento de o que seriam essas carreiras profissionais, que acho que a gente compartilha, mas talvez a maioria da população brasileira não. Então, nesse país, continente, eu acho que a gente está falando de uma mini-fração. Eu só queria ilustrar isso rapidamente, a partir de um exemplo de um estudo de caso que a gente desenvolvia há vários anos aí na periferia de São Paulo, sobre os trabalhadores e trabalhadoras do cuidado,
para o serviço público no setor da saúde e na assistência, junto com Jung Garcia dos Santos. De fato, os poucos homens que a gente encontrou em funções subalternas de trabalho do cuidado no setor público, mesmo para público por ser terceirizado, eram homens que, de fato, explicitaram muito claramente como eles eram, nos seus territórios de moradia, alvo de violência policial. A entrada na assistência ou na saúde era uma medida proativa para justamente se tornar alguém do bem que era conhecido publicamente e, portanto, menos alvo dessa violência. Então, nesse contexto, a gente fala de carreira profissional, de o que a gente está bem falando. Então, só pegando um pouco um contracaso para, de alguma forma, contextualizar essa questão da comparação. Tá? Obrigada. Maria Rosa, a última, rapidíssimo. Então, não são perguntas, então vai ser rápido. Apenas algumas constatações que eu acabei de ter, uma pesquisa que acabei de fazer. Primeiro, a questão de que essas jovens gerações que entram nas escolas e nos postos de trabalho em profissões masculinas, que foi o meu tema de pesquisa, essas meninas elas podem não ter inicialmente essa consciência da desigualdade, mas elas rapidamente, mesmo como estudantes, vão perceber a desigualdade e vão se reunir em grupos. Então proliferam, pelo menos no Brasil, imagino que na França também, Catherine, um número enorme de grupos de moças em escolas de engenharia, de física, etc., etc., até como uma forma de compreensão da própria situação dentro daquele espaço masculino. E elas não vêm com uma tradição feminista, mas elas vão se transformar em feminista no percurso. Então, mesmo que as novas gerações elas não percebam as desigualdades e acham que podem tudo, as meninas acham que podem tudo igual aos meninos, rapidamente elas vão perceber que não, e isso vai gerar reuniões, né, e discussões, e grupos, e ações, etc., o que me parece muito positivo. Quer dizer, eu acho que isso é um dado de campo que eu trago, que é uma coisa muito positiva, né? Mesmo que a gente esteja repetindo o que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás, né? E só para finalizar, um dado muito engraçado de campo é que no caso das engenheiras que trabalham na construção civil em obra, para elas a questão da licença maternidade, elas mesmas dizem, não, isso para nós não funciona. Elas pegam o bebê e me levam para a obra. Pronto. Muito bem. Olha só, eu vou pedir a Catarina e a Conceição que limitem seus comentários a 5 minutos cada um. Eu sei que é quase impossível, mas para a gente poder sair 1h15 daqui, e aí eu acho que já temos noção de que o nosso retorno vai ser um pouquinho mais tarde. Digamos que começamos às 2h30 em ponto a sessão da tarde. Ok? Catherine, tu vas... Alors, j'essaie de répondre très vite. La question sur l'excellence académique et les publications, et la course aux publications, est-ce que ça pénalise les femmes? Ce qu'on a vu dans nos enquêtes, oui, a priori oui, parce que elles ont tendance parfois à publier dans des revues qui sont moins prestigieuses ou moins connues. Je pense aux revues sur le genre, par exemple, qui ont eu un certain mal à être reconnues comme de très bonnes revues généralistes en sciences sociales. On peut considérer ça, mais par ailleurs, dans nos enquêtes, on voit qu'elles publient autant que les hommes. Parce que les femmes savent qu'elles sont obsédées par l'idée d'être elles peuvent jouer sur l'excellence pour se faire reconnaître, qu'elles n'ont pas beaucoup d'autres atouts. Et donc, aussi bien les chercheuses que les universitaires, on ne trouve aucune différence dans la productivité scientifique. Et ça, c'est important, parce que les Américains... Bon, bref, j'insiste pas. Deuxièmement, en revanche, ce qui permet les carrières, c'est des responsabilités dans l'institution. Et là, elles prennent des responsabilités moins rentables, c'est-à-dire pédagogiques. Je ne parle même pas de travail invisible. Et là-dessus, les hommes font la double carrière, production scientifique et responsabilité, beaucoup plus rentable. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, est-ce que les femmes intériorisent le fait de on pourrait dire la domination masculine, et le fait que finalement, elles peuvent y arriver, ça dépend d'elles, et donc celles qui ont réussi ne soutiennent pas les autres. Alors, je dirais oui et non. Certes, un certain nombre de femmes sont dans ce schéma, mais Dieu merci, pas toutes. Et il y a des femmes qui dirigent des équipes, je pense à celle du CEBRAP ou d'autres, qui promeuvent les carrières des femmes qui travaillent avec elles. Donc, je pense quand même qu'il y a, même si c'est pas systématique, hein, voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une prise de conscience des inégalités chez les femmes dirigeantes. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore rapidement, 2 minutes sur le doute théorique de William et l'externalisation des tâches familiales. Clairement, j'ai pas entendu beaucoup dans les discours et les récits de culpabilité des femmes vis-à-vis de la délégation à l'extérieur et au fait qu'elles exploitent des femmes qui sont dominées. J'ai jamais entendu ça. Elles se culpabilisent elles-mêmes de ne pas être d'assez bonnes mères, mais elles se culpabilisent pas d'employer des femmes. Voilà. Beaucoup m'ont dit, on est des gérantes de PME. On dirige une PME, on a 4 ou 5 employés, alors la nounou, la fille au père, mais parce qu'en France, on n'a quand même pas le système brésilien, on n'a pas très peu de personnes à domicile à plein temps. Dans mon enquête, j'en ai presque pas vu. Hein. Voilà, donc c'est différent un peu quand même. C'est des relations moins, peut-être de domination moins forte, je crois. Mais encore une fois, c'est un point aveugle dans les recherches françaises, hein, la race. On ne pose pas les questions, on ne peut pas les poser. Très difficile. Et enfin, je voulais finir par une note positive comme Maria Rosa. Dans les jeunes générations, notamment sur les ingénieurs, je ne travaille plus là-dessus, mais je suis sollicitée. Et les jeunes qui me sollicitent aujourd'hui, elles sont incroyablement plus féministes et combatives. Elles viennent avec des garçons. Donc c'est voilà. Et notamment les femmes diplômées des grandes écoles, les associations. Par rapport à il y a 25 ans, quand j'avais présenté mon enquête, où elle disait on n'est pas des polytechniciennes, on est des polytechniciens. Elle refusait d'être féminisée parce que c'était affreux. Donc il y a quand même, je trouve aussi, il y a des progrès. Voilà. Merci beaucoup. Conceição, 5 minutos. Eu também estou de acordo com a Caterine, e tem mais uma coisa no que se refere à publicação. Ainda que sob um tacão, digamos assim, neoliberal, que nos obriga a todos a publicar cada vez mais, a diferença entre homens e mulheres, eu diria que no caso das mulheres, quem publica mais são aqueles que têm redes melhor estruturadas. Tá certo? Então, se você participa de uma pesquisa grande, enfim, coordena uma pesquisa grande, a capacidade de publicar é maior do que daquele que trabalha sozinho, né? Então, não que as mulheres publiquem pouco, de forma alguma, né? Mas, mesmo com filhos, etc., porque tem essa possibilidade, creches ou babás, empregadas, sei lá, o que seja, mas ainda assim, né? Estão fora, digamos assim, ou estão aprendendo, como a Caterine salientou, e é verdade, a fazer as suas redes, né? Então, quanto melhor as suas redes, maior a sua capacidade de publicação, né? E isso também tem mudado nas ciências humanas. Por exemplo, nas ciências humanas, no Brasil e em outros países, mas especialmente no Brasil, havia uma tendência de publicar sozinho. Não? Então, isso tem mudado também para ciências humanas, a possibilidade de publicar, tá certo? Com os seus parceiros, com os seus alunos, né? Porque isso também aumenta, digamos assim, a visibilidade, né? Esperar fazer uma pesquisa que dura 2 anos, até escrever o paper, até publicar, tá certo? Mais 1 ano, 2 anos, enfim, se você publica vários com diferentes pessoas, isso não aumenta. Isso as mulheres têm aprendido também, né, a fazer isso por conta, né, de que somos todos obrigados. Como resolver isso? Aí não sei, porque aí é uma questão que está presente em todos os países, tá certo? Não está presente só no Brasil. E eu te diria assim, que no caso brasileiro até que está pouco presente. Né, ela é muito mais grave nos outros países, né? A Alemanha, que eu conheço bem, e nos Estados Unidos, a pressão pela publicação,
Não é? A ideia de que ou você ou faz poeira, ou então você vira poeira, digamos assim. Né? Ou então você come poeira. Né? Você tem que estar sempre à frente. Né? Falando uma coisa que a Catherine também salientou, que eu acho bem interessante, que como essa nova geração aprendeu, tá certo, a tornar visível o seu trabalho, né? Que isso também aumenta, digamos assim, a sua possibilidade, né, de subir na carreira. Então, por workshop, bota hoje com a internet, então cria novos grupos, cria uma homepage, enfim, né? Tudo isso vai tornando, tá certo? Minando, digamos assim, fazendo com que esse pessoal possa competir, né, melhor entre eles. Então, rapidinho. Muito obrigada a todos. Voltamos então 2h30 em ponto. E, por favor, se vocês não tiverem outro compromisso, não esqueçam de nos dar o formulário de avaliação. Por favor.